Olá, mega aventureiros, e bem-vindos ao parque mais dinâmico do planeta, o Megafauna. Eu sou a exploradora Rita e hoje vamos fazer algo que nem os vossos professores de história conseguem. Vamos fazer o tempo andar para trás e torná-lo divertido. Ponham os cintos porque a nossa máquina do tempo está prestes a arrancar e, acreditem, o passado era muito mais estranho e hilariante do que imaginam. A nossa primeira paragem é a Era Pré-Câmbrica. Começou há 4,6 mil milhões de anos e o que é que havia? Bem, quase nada. A Terra passou os seus primeiros 4 mil milhões de anos a ser francamente um tédio. A vida eram só umas coisinhas microscópicas a boiar. Imaginem esperar 4 mil milhões de anos para a Netflix carregar. Foi mais ou menos isso. Mas depois, boom, a Era Paleozoica, a Era da Vida Antiga, e aqui as coisas começam a ficar interessantes. No Câmbrico, a vida decidiu que estava na hora de entrar na moda e surgiram os primeiros animais com armadura, como o Marrella, o supermodelo dos mares antigos. Avançando para o Devónico, a idade dos peixes, havia peixes por todo o lado, tantos que alguns decidiram que já chegava de água. O Tiktaalik foi o primeiro a dizer: "Bem, esta festa no oceano está a ficar cheia, vou ver como é lá fora." E pumba, rastejou para a terra firme, o primeiro animal a sair à noite. E o Carbonífero, gigante! As árvores eram gigantes, os fetos eram gigantes e os insetos eram aterradoramente gigantes. Imaginem uma libélula do tamanho de um drone a voar na vossa direção. Não, obrigado! Depois, o Pérmico, onde conhecemos o bizarro Dimetrodon, com aquela vela gigante nas costas, ninguém sabe bem o que era. Seria um painel solar, uma antena de Wi-Fi? Ou apenas para parecer mais estiloso nas fotos? O mistério continua, mas infelizmente esta era acabou com o maior game over da história da Terra. Uma extinção em massa por causa do aquecimento global que fez uma razia a 96% de toda a vida. Que drama! Mas não se preocupem, porque a seguir veio a Era Mesozoica, a idade dos dinossauros, a digressão de regresso mais épica de sempre, a começar pelo Triássico. Os dinossauros ainda eram os artistas de abertura, pequenos e rápidos como o Eoraptor, que era basicamente um raptor em treino. Ainda tinham de lidar com os valentões do recreio, como o Postosuchus, um crocodilo gigante que não gostava de partilhar os seus brinquedos. Depois o período Jurássico, onde os dinossauros fizeram um glow-up, deixaram de ser pequenos e tornaram-se enormes. O Diplodocus era tão comprido que provavelmente precisava do seu próprio código postal. E o Allosaurus, o grande predador, andava sempre à procura de problemas com os Stegosaurus. Os Stegosaurus, coitado, tinham um cérebro do tamanho de uma noz, mas uma cauda cheia de atitude e espigões para compensar. E agora o evento principal, o período Cretácico, a era das celebridades. Foi aqui que conhecemos o rei, o mito, a lenda, o Tyrannosaurus Rex. Com braços tão pequenos que provavelmente não conseguia bater palmas, mas com uma mordida tão forte que podia esmagar um carro. Prioridades, não é? E quem era o seu grande rival? O Triceratops, o tanque com 3 cornos que andava sempre a dizer: "Hoje não, T-Rex." Que batalhas! Mas quando a festa estava no auge, o universo decidiu enviar um convidado surpresa. Um asteroide do tamanho de uma montanha que não se deu ao trabalho de ligar antes e fez a aterragem mais dramática de sempre, bem no México. Fim da festa para os grandes dinos. E isso leva-nos à Era Cenozoica, a after-party dos mamíferos. Com os dinossauros fora do caminho, os mamíferos disseram:
É a nossa vez de brilhar. E tivemos o mamute lanudo, o inventor do casaco de peles fofinho, e o Smilodon, o gato com um sorriso que podia literalmente matar. E os dinossauros foram-se todos? Não, eles deixaram os peões. Olhem para o céu, as aves. Sim, as aves são dinossauros. Portanto, da próxima vez que um pombo vos roubar uma batata frita, lembrem-se, acabaram de ser assaltados por um dinossauro. A evolução é ou não é hilariante. E aqui termina a nossa viagem super rápida e super divertida pelo tempo. Mas a vossa aventura na megafauna está apenas a começar. Continuem a explorar e talvez encontrem um fóssil. Até já, mega aventureiros!